estar assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Minha alma anseia por ti, oh Jesus, a minha alma anseia por ti, Senhor. Tu és o nosso Deus, dependemos totalmente de ti, Senhor. Estamos nessa noite a mercê da tua unção, da tua graça, do teu poder, que é mais do que suficiente. Oh, aleluia. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Como a coça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti, Senhor. Tu és o poderoso Deus, aleluia, amém, amém, queridos, aleluia. Mais uma vez estamos agora com os nossos Salmos da Fé, né? Tivemos uma pausa aí porque teve o culto no final de semana e depois ontem não pudemos até te explicar, né? Porque às vezes as pessoas pensam que a gente está sendo negligente, mas na verdade ontem eu fui deixar a minha esposa para dar aula no Rema de Cascavel. E eu cheguei à noitinha, né, 6h30 da tarde, então já não dava mais para fazer a live. Foi por isso que eu já pedi, já sabia que ia chegar tarde. E é por isso que eu deixei o aviso lá que nós não iríamos ter a nossa live ontem. Mas agora retomando, hoje é um salmo poderoso, maravilhoso. Eu gosto muito desse salmo, né?
o Salmo 37, um dos grandes salmos da Bíblia, né? Toda a Bíblia é maravilhosa, toda a palavra de Deus é maravilhosa, e os salmos também, todos são maravilhosos, mas a gente sabe que tem aqueles que a gente gosta mais, né? E um deles que eu gosto muito é o Salmo 37. Vamos lá, vamos ler o Salmo 37. Ele é um pouco maior do que os outros, então vamos lá. Também é um salmo de Davi, tá? É um desses do grupo que Davi fez. Esse é maravilhoso. A partir do versículo 1 diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para bater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanece para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo, empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isto quando os ímpios forem exterminados. Eu vi um ímpio prepotente a expandir-se de igual a um cedro do Líbano. Passei e eis que desapareceram. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação.
O Senhor os ajuda e os livra, e livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Aleluia! Maravilhoso salmo, não é verdade? Esse salmo, na verdade, se você ver, ele tem muito, como diz lá no Nordeste, muito pano para manga, né? Dá espaço para muita meditação. Eu acredito que você tranquilamente pode pegar 4 pregações diferentes dentro desse salmo, pelo menos 4. E a gente está aqui meditando sobre os salmos da fé. Nós vamos fazer com bastante tranquilidade, eu não vou correr, tá? Nós vamos fazer com bastante tranquilidade a meditação em cima desse salmo. E se por acaso não der para a gente terminar nessa 1 hora que a gente ministra, nós vamos continuar amanhã, a parte B, tá certo? Mas eu não vou correr porque esse salmo é maravilhoso e vale a pena a gente meditar nessas palavras maravilhosas do Senhor através do salmista Davi. Então, como sempre, aquilo que a gente sempre fala, os salmos, mesmo sendo feitos na velha aliança, eles trazem em si algumas revelações referentes à nova aliança, a esse momento que nós estamos vivendo, e também tem alguns trechos de salmos que são profecias do porvir. Na verdade, esse salmo ele é tão maravilhoso que ele não só tem revelações tremendas, como eles têm profecias também a respeito de coisas que vão acontecer. Eu não sei se você observou, mas tem um final de uma frase que aqui se repete pelo menos 4 vezes, né? Alguma coisa como os justos herdarão a terra, os justos possuirão a terra, né? Eles vão lá possuir na abundância de paz, alguma coisa desse tipo. Nós vamos ler já isso. Esse possuirão a terra tem a ver com o milênio, né? Então você vê que aqui também é um salmo escatológico, é algo tremendo. Vamos ver primeiro do início aqui, tá? Então a primeira coisa que Davi nos ensina aqui, que o Espírito Santo através de Davi nos ensina, é deixar de lado a indignação, o ódio e a ira. Isso é muito importante nos dias de hoje, porque nós temos visto, principalmente no campo político, né, quantas coisas revoltantes acontecem, e é comum alguns cristãos ficarem revoltados e irados. E eu quero dizer uma coisa para você, com certeza nós não devemos ficar agradados, né, felizes com as coisas antibíblicas que são muitas vezes aprovadas e na Assembleia, né, Legislativa, na Câmara dos Deputados, melhor dizendo, ou no Senado Federal. E também não ficamos muito agradados com as opiniões de alguns políticos que frontalmente batem contra o que a Bíblia diz, não é contra cristão ou contra o que evangélicos ou evangélicos fundamentalistas, como eles dizem, né? Ou qualquer tipo de evangélico, qualquer tipo de crente, qualquer tipo de protestante, qualquer tipo de cristão, inclusive os católicos. A questão não é essa. A questão é, a Bíblia, todos nós cristãos, católicos, protestantes, todos nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E se algo está sendo aprovado que é totalmente contrário à Bíblia, é claro que nós vamos ficar achando, ficar desagradado, porque uma coisa é você ter a liberdade de fazer o que você quiser. Aliás, você pode fazer o que você quiser da sua vida, né? Mas outra coisa é forçar os outros a estar no mesmo ambiente de uma coisa como essa, né? Então, quando eu digo mesmo ambiente, eu estou falando dentro desse clima social que existe quando se quebra princípios da palavra. Mas não é nesse ponto que eu queria tratar. Eu queria tratar sobre essa questão da indignação. Ele começa dizendo, não fique indignado por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Você pode estar pensando, mas como alguém pode ter inveja de quem pratica a iniquidade? Bom, adiante você vai ver no Salmo que a questão toda é um dilema que existe sobre a revoltante prosperidade daqueles que são contra Deus, né? É revoltante realmente, mas essa prosperidade aparente existe porque as pessoas às vezes não consideram alguns fatos, como por exemplo, quem trabalha ganha dinheiro, não é? E às vezes a pessoa que trabalha e que está batalhando pelo pão de cada dia é uma pessoa que não crê em Deus, é ímpio, até faz coisas malvadas, né? E coisas contrárias a Deus, mas ele está trabalhando, então algum dinheiro vai chegar para ele, né? Na frente, mais adiante, com certeza ele vai colher os frutos das suas impiedades, né? Mas o dinheiro vem, então às vezes a gente pensa que só quem pode, ou só quem vai ganhar alguma prosperidade financeira, eu estou falando,
é só quem está seguindo a Deus, mas a gente sabe que quem trabalha prospera, né? E a questão toda é essa, porque parece que o salmista está falando aqui sobre um dilema que existia naquela época e ainda hoje existe, que é por que algumas pessoas sofrem tantos e outras nem tantos, e por que algumas pessoas prosperam e outras têm muita dificuldade de prosperar. Então a indignação havia aqui, especialmente aqui no Salmo, porque algumas pessoas estavam prosperando e desconsideravam a presença de Deus e eram ímpias. E é por isso que o salmista diz, não fique com inveja deles e nem fique indignado. Aí no 2 ele diz, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Claro, porque se uma pessoa não ama a Deus, não busca a Deus, não crê em Deus e nada relacionado com o Senhor, mesmo que esteja rico, com muitas propriedades, mesmo que seja afamado, de uma hora para outra pode morrer e acabou-se tudo aquilo, né? Além disso, tem a própria, como eu disse, a profecia a respeito do herdar a terra, né? Herdar a terra está falando claramente sobre o milênio. E todo mundo percebe que essa vida é muito rápida. Irmãos, eu sinceramente, eu não sei como é que a minha vida já passou tão rápido, né? Tenho 54 anos, mas eu me lembro como se fosse ontem, de coisas de 18 anos, 17 anos, 16 anos. Então, parece que quando a gente chega nessa idade aí, né, da maioridade, 17, 18, a vida passa rápido. E quando a pessoa vê, já terminou a vida. Então, é muito rápido. Rapidamente, o produto, o fruto daquilo que está semeando será colhido, né? E olha que eu estou falando sobre no porvir, eu não estou nem falando sobre colher aqui na terra, que acontece às vezes isso também. Mas ele está dizendo que essas pessoas que não seguem a Deus, que não confiam em Deus, que são ímpios, que são malignos, logo vão desaparecer, né? E aí ele chega com um ensino maravilhoso a partir do 3 aqui, olha só. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te na verdade. Eu vou passar um tempo aqui nesse versículo, porque só aqui nesse versículo já dá para você só ler esse versículo e fazer toda uma pregação no domingo à noite aqui. Só isso aqui. Porque tem muita coisa, né? Primeiro, a própria confiança, que é um tema que Davi vem repetindo durante vários salmos, né? Confiar no Senhor. Eu tenho algum tempo de cristão, né? E algum tempo trabalhando em ministério, né? Em várias coisas, né? Trabalhando nos conselheiros, trabalhando no louvor, trabalhando em evangelismo e tal, fora o que eu venho trabalhando como pastor, né? Já há algum tempo antes de ser pastor, eu e minha esposa já estávamos envolvidos na obra, já estou envolvido bem atinadamente, bem firmemente na obra desde 1994, né? Então, e é uma coisa assim que acontece, que a gente vê pessoas dizendo que confiam no Senhor, mas na prática não confiam, porque confiança não é algo que simplesmente se diz. Oh, Guilherme aqui, Guilherme, que saudade de você, Guilherme. Eita, rapaz, o Guilherme Ardilli está à frente da obra lá no Uruguai. Oh, aleluia, buenas noches, hermano. Que bom, Guilherme. Então, voltando ao ponto, né? Confiar, rapaz, é muito mais do que dizer que confia. Na verdade, a confiança só vai ser realmente provada no momento da tribulação, no momento da pressão, não é verdade? Então, por exemplo, se alguém diz que confia em você, só no momento daquela grande pressão entre o relacionamento dos dois, as duas pessoas, é que vai ser provada a confiança, né? Se você diz que confia em Deus, só no momento em que você estiver debaixo de grande pressão é que realmente a sua confiança vai ser testada e provada. E a gente vê que muita gente diz que confia no Senhor, né? Mas na verdade não confiam. Eu vejo muitas pessoas religiosas dentro das igrejas, né? O que seria uma pessoa religiosa? É aquela pessoa que, como nós, também crê que Deus existe. Ora, mas até o diabo crê que Deus existe. Como nós, crê também que Jesus é o Salvador, né? E nós cremos nisso. Como nós que eu estou dizendo, é pessoas que estão confiando, tá? Estou colocando assim como se fosse uma comparação. Como as pessoas que confiam de verdade, elas também vão para a igreja. Como as pessoas que confiam de verdade, essas pessoas também trabalham em alguns ministérios na igreja. Como as pessoas que confiam de verdade, elas se envolvem em muitas coisas na igreja, mas no momento da pressão,
o desespero bate, irmãos. E aí é onde está. Quem realmente confia não se desespera, mesmo que esteja passando por uma grande tribulação, a pessoa fica triste. Sim, é normal, ninguém insensível, se entristece, né? Fica um pouco chateado na hora, não é verdade? Isso é comum, é normal, pessoal. Mas quando eu digo desespero, é aquela sensação de que não há mais esperança, não há mais caminho, não há mais nada. A pessoa põe a cabeça e começa, pelo amor de Deus, a minha vida está acabando, pelo amor de Deus, todo mundo ore por mim, porque a coisa está difícil e tal. Então eu sei que isso é normal e também não é pecado sentir essas coisas. Mas a confiança, irmãos, se prova num momento como esse. Confiar no Senhor é confiar plenamente que Ele é o teu pastor e nada te faltará, como diz o Salmo 23. Confiar no Senhor, irmãos, é entregar a vida completamente a Ele. Se Deus chegar para você e disser, vá lá para tal lugar, você vai, porque você confia nele. Amém? Eu sei que é algo que é muito pessoal, né? A gente não pode cobrar isso de ninguém, é muito pessoal. Eu vou falar de mim. Por exemplo, para você ver aqui que é coisa comum. Eu já tinha chamado de Deus desde 94, já sabia que ia cumprir algo mais adiante. E Deus já tinha falado para mim e para a Fabiana, quando a gente se casou em 96, que no final a gente ia sair de Campina Grande, que o chamado da gente era para um lugar distante, não era nem perto de Campina, mas distante. E a gente já sabia disso, mas eu vou te confessar algo aqui. Às vezes me tremia quando eu pensava em sair da casa da minha parentela, né? Meus pais já tinham morrido, mas onde eu conheço todo mundo, onde as pessoas me conhecem, onde é mais fácil se mover, né? E sair de um lugar que eu nunca morei em outro lugar. A gente quando saiu de Recife, eu nasci em Recife, minha família estava lá, mas a gente saiu para Campina Grande, eu era ainda um rapazinho de 12 anos, né, de 13 anos, e meus pais é quem estava tocando a coisa e tendo toda a responsabilidade. Mas outra coisa é você sair e assumir uma responsabilidade de uma tua família com 2 crianças pequenas, as meninas gêmeas, né, e ainda por cima eu era concursado do Tribunal de Justiça da Paraíba, e não tinha mais lojinha de papai, não tinha mais nada, não tinha mais pai nem mãe para, né? Muita gente sai, mas sai se preparando, se der qualquer problema eu volto para casa dos meus pais, mas não tinha mais pai, não tinha mãe, né? Não tinha como a minha sogra sustentar a gente, tá? Eu não tinha mais emprego, porque eu entreguei, né? Teve um momento que a gente teve que entregar o cargo lá, né? Do Tribunal de Justiça. E aí, antes de sair, quando eu pensava nessas coisas, eu confesso para vocês, irmão, eu tremia. Eu tremia porque você está à frente de uma família. Uma coisa é você sozinho, outra coisa é a família. Com 2 criancinhas, né? Na época, quando a gente saiu de lá, elas tinham 7 anos. Tinham completado 7 anos. Então, não é uma coisa que a gente diga, vamos ali, vamos para tal lugar. A pessoa que diz, vamos ali, pega a família e não liga para nada, é irresponsável, se não pensa e não medita nas coisas, né? E eu sei o que é isso, por isso que eu te digo que não se deve julgar, mas é uma coisa muito pessoal, tá? Mas uma coisa é certa, e eu posso testificar isso, se o Senhor te manda e você obedece a Ele, pode parecer que não tem saída, irmãos, mas se Deus te mandou, Ele se responsabiliza de cuidar da tua vida. Então, a grande questão não é Deus não cuidar de você, a questão é, se Deus mandou, você confiar totalmente nele. Amém? Então, por isso que eu te disse, esse salmo aqui é repleto, tem pregações para muito tempo aqui, ensinos e pregações, né? E aqui, o primeiro momento aqui desse versículo 3 já fala disso, confiar. Só aqui já dá uma pregação domingo à noite, né? Se eu falar sobre confiança. Mas o que é interessante é que esse versículo 3 aqui, ele está repleto de coisas. Inicialmente ele fala de confia no Senhor, mas diz também faze o bem, né? E o que seria fazer o bem, né? Exatamente no hebraico a palavra bem aqui é tomb e significa isso mesmo, não tem muita diferença, né? Bem, faça o bem, faça o bem. A Bíblia diz lá no Novo Testamento que quanto a depender de nós, né? Nós devemos fazer sempre o bem,
sempre abençoar. Isso é uma característica de Deus, isso é uma característica da natureza de Deus. E se você nasceu de novo, essa natureza de Deus de fazer o bem está dentro de você. Mas também é verdade, isso é verdade, que há pessoas que nem creem em Deus e às vezes fazem o bem, não é verdade? Mas a gente vê que muitas vezes faz o bem e tem dó de alguma pessoa ou de outra, mas com aquele tipo de amor fraternal, né? Que é resultado de um compadecimento social com a sociedade. Então, se tem alguém que é mais desvalido, a pessoa, desvalido financeiramente, que não tem finanças, a pessoa se compadece. Isso é louvável? É louvável. Mas eu quero dizer a você que isso não traz salvação. Isso não traz salvação. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Por que se diz isso, ninguém se glorie? Porque alguém pode fazer mais obras do que outros e dizer, está vendo como eu mereço mais que você, porque eu fiz mais isso e mais aquilo. Então a salvação não é pelas obras, mas, preste atenção nisso, alguém que nasceu de novo tem a natureza de Deus. E a natureza de Deus é fazer o bem. Então, boas obras não salva, mas boas obras é resultado e é prova de que alguém realmente está salvo. Então tem pessoas que dizem que nasceu de novo, mas não tem nenhuma boa obra, não ajuda ninguém, não faz nada, é egoísta. E, claro, quem somos nós para julgar a vida de quem quer que seja? Nós não podemos, mas é estranho quando alguém diz que nasceu de novo e é egoísta, né? Só pensa em si, só pensa na sua própria família, nos seus próprios projetos. E até as orações dessas pessoas muitas vezes são egoístas. Pai, abençoa a mim, minha família, meu cachorro, meu papagaio, é mais ou menos assim, meus filhos. E não pensa nas outras pessoas. Isso não é normal, irmãos. Quem nasceu de Deus, essa pessoa tem a natureza de Deus e faz o bem. Então, olha só, preste atenção. Nós estamos lendo o versículo 3, a primeira parte do versículo, logo as primeiras palavras, confia no Senhor. Já dá aí um ensino, né? Depois ele diz, faz o bem. Fazer o bem também dá outro ensino. Por isso que eu disse para você que a gente vai devagar, porque esse salmo tem muita revelação. Mas o que eu acho lindo também, pessoal, é o que ele diz no final desse versículo. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. E o que eu acho incrível, que eu não sei se você sabe, é o que significa isso aqui, alimenta-te na verdade. Tanto é verdade isto, que as versões bíblicas mudam um pouco, né? Eu vou pôr aqui uma outra versão para você ver. Essa minha diz, alimenta-te na verdade, confia no Senhor e alimenta-te na verdade, né? Mas tem outras versões que diz assim, confia no Senhor e habitarás na terra e viverás tranquilo. Então a outra diz, alimenta-te da verdade. Essa aqui diz, viverás tranquilo. A outra diz, em vez de alimento da verdade, diz, verdadeiramente serás alimentada. Outra versão diz, habita na terra e desfrutará de segurança. Outra diz também, alimentarás da segurança. Outra versão diz também, eu tenho várias versões aqui, mas tem uma outra que diz, viverás tranquilo, tá? Por que essa variação? Uns diz que é na segurança, outros diz que é na tranquilidade. Outra aqui também, na Bíblia textual, diz, habita na terra e apacenta-te da fidelidade. Essa aqui é a que está mais correta, embora aqui eu tenho aqui em espanhol, né? O Guilherme está aí, né? Ele diz mais ou menos assim, vou ler para o Guilherme, né? Confia em Yahvé e pratica o bem, habita na terra e apacienta-te da fidelidade. Então, aqui diz, apacenta-te da fidelidade. E essa é a versão mais próxima do correto, que eu entendo que seja correto. Por quê? Porque a versão no original, no hebraico, tá? Diz o seguinte, em vez de alimenta da verdade, diz, apacenta-te de fé. E é isso aqui que eu acho tremendo. A palavra que foi traduzida como verdade, no original do hebraico, é emuná. Emuná, irmãos, é a palavra do hebraico para fé.
E é por isso que algumas versões dizem viverás tranquilo, viverás em segurança. Porque essas versões estão levando em consideração que o original está falando de fé. Tá? Essa versão em espanhol diz fidelidade. Poderia ser fidelidade, mas na verdade é fé. Porque para o judeu, fé e fidelidade estão juntas. Não existe verdadeira fé, crer em Deus, sem andar em fidelidade. E é lindo que a palavra no grego também, no Novo Testamento, para fé, é pistis, que tanto significa fé como fidelidade. Não existe uma separação entre fé e fidelidade. As duas coisas têm que andar junto, irmãos. E o versículo poderia ser bem traduzido assim: confia no Senhor, faça o bem, habita na terra e apacenta-te da fé. E isso vai trazer para você segurança. Por isso que algumas versões diz: certamente andarás seguro, ou certamente serás alimentado na tranquilidade. Está entendendo, querido? Então esse versículo é tremendo. Confia no Senhor, faça o bem, habite nessa terra que você está aí e apacente-se com a fé. Essa atitude vai trazer para você tranquilidade. O que nós estamos precisando hoje diante dessas situações, né, desses números que algumas vezes são alarmantes, né, sobre esse Covid-19? O que você tem que fazer? Para você que é filho de Deus, é exatamente o que está aqui no versículo 3. Primeiro, confie no Senhor. Feche questão nisso. Confie plenamente no Senhor. Segundo, faça o bem, ajude. Faça uma coisa, faça outra. Pratique o bem. Terceiro, habite na terra. Então fique tranquilo que se Deus te colocou nesse lugar onde você está, há um propósito. Amém? Eu pelo menos estou completamente convicto que Deus me colocou aqui em Maringá com um propósito. Eu e a minha esposa e a minha família. E com certeza esse propósito está sendo cumprido. Lá o Guilherme, que a gente viu aqui, está lá no Uruguai. E com certeza ele está lá porque Deus deu uma direção e porque tem um propósito, irmãos. Então habite no lugar onde tu está, porque esse lugar é o lugar da tua bênção. Habita no lugar onde tu está, porque esse lugar é o lugar do milagre. Habite no lugar onde você está, mas você só precisa confiar em Deus e fazer o bem. E, como diz o final do versículo, apacentar-se. O que seria apacentar? A palavra no original é pastorear, exatamente, apacentar. Como é que você se pastoreia a você mesmo? Fazendo aquilo que Filipenses capítulo 4 diz: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então eu me apacento pondo dentro de mim a palavra da verdade. Amém? Por isso que essa versão diz: alimenta-te da verdade. Por que ela diz alimento da verdade? Porque também tem um subtendido aí, né? Porque a verdade é a palavra. E é a palavra que gera o quê? Fé. Então as coisas estão interligadas. Alimentar-se da verdade, alimentar-se da palavra, apacentar-se com a fé. Tudo isso aí traz o quê? Segurança, estabilidade. Irmãos, a coisa que você mais precisa é estabilidade emocional, estabilidade espiritual, estabilidade, irmãos. E estabilidade não se consegue com uma conta no banco. Estabilidade se consegue com uma conta nos céus, com um depósito no seu coração. Um depósito da palavra vai te dar estabilidade emocional, estabilidade espiritual, poder de Deus. Como diz aqui, apacenta-te da fé. Apacenta-te da fé. Amém? E veja aqui que versículo tremendo, irmãos. Versículo tremendo. É muito maravilhoso você olhar assim os salmos de Davi e ver como esse homem foi usado poderosamente por Deus para profetizar da parte do Senhor e revelar coisas que tem muitas vezes, como nesse caso aqui, total correspondência nos dias de hoje, na nova aliança. Se você confia no Senhor, se você faz o bem, ficando no lugar onde você está, que Deus mandou, melhor dizendo, e se apacentando da fé, com certeza vai dar tudo bem. E é nesse sentido que ele diz o 4, versículo 4. É uma continuação do versículo 3,
quando ele diz: agrada-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Esse agrada-te do Senhor, no original hebraico, significa fique alegre em Deus, ou fique cheios de prazer em Deus. Irmãos, para quem nasceu de novo, isso é muito fácil. É muito fácil, irmãos. Eu não sei você, mas às vezes eu posso estar cansado, pode estar do jeito que for. Mas, por exemplo, eu vim aqui dar uma live, fazer uma live como essa, isso me dá prazer em Deus. Por que dá prazer em Deus? Porque eu não vejo coisa melhor do que a presença do Senhor, eu não vejo coisa melhor do que a palavra do Senhor. Não há nada melhor do que a sensação gostosa e maravilhosa de estar sendo usado por Deus, irmãos. É por isso que o pastor Bud dizia algo que é extremamente importante, principalmente para você, se você tem um chamado da parte do Senhor. Pastor Bud Wright dizia muitas vezes, eu vi ele falando lá no púlpito, lá na Prata, quando a igreja era na Prata ainda, no bairro da Prata, em Campina Grande, né? E depois lá no templo também, mas eu vi isso muito, porque a gente passou muito tempo lá na Prata, e antes de ir para esse templo novo. E o pastor Bud sempre dizia: quero, irmãos, que os meus pastores aprendam a ser guiados pelo Espírito, a pregar por inspiração, irmãos. A coisa mais maravilhosa que existe é pregar por inspiração. E o que eu estou achando interessante é que Deus ultimamente tem me usado para não só pregar sobre inspiração, mas ensinar por inspiração. O que é tremendo, por isso que eu aconselho você que tenha chamado a estudar a Bíblia, porque chega um momento que você está tão cheio da palavra que você consegue ensinar por inspiração. Como assim? Falar como está no original, falar quais são os versículos que estão vinculados a esse, que tipo de doutrina está sendo falada, que versículos ou que dentro daquela doutrina, que pontos podem ser salientados, essas coisas típicas de um ensino, irmãos. É incrível, Deus está me usando há algum tempo, já assim eu começo a destrinchar e pôr pontos, ponto A, ponto B, ponto C, sem nem ter escrito nada, sem ter anotado nada. Na hora vem a inspiração para o ensino. Então isso é maravilhoso, eu estou falando isso para você ver como não pode ter coisa melhor do que a presença do Senhor, não existe. E se você não tem chamado, você da mesma maneira, a melhor coisa que existe é você abrir a Bíblia, meditar e o próprio Deus falar com você através da sua palavra. Porque a palavra de Deus expressa a vontade de Deus, o próprio Deus está manifesto na sua palavra. A palavra de Deus tem unção é poder do Espírito Santo. Alguém pode ser salvo, alguém pode ser batizado no Espírito Santo, alguém pode ser curado, alguém pode ter uma direção específica de Deus da parte do Espírito Santo, lendo e meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e ela é eficaz, irmãos. Ela é maravilhosa. Veja quanto tempo nós estamos aqui, e só faltam 20 minutos e nós estamos ainda no versículo 4. Então eu disse que eu não vou ter pressa, ainda que a gente pegue esse Salmo 37 e faça em 3 lives, tá? Mas eu não vou ter pressa aqui, tá? Porque a gente precisa extrair desse Salmo maravilhoso, tá? Então se alegra no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. É claro que se você se alegra no Senhor, os desejos que você tem no coração não são desejos pecaminosos, nem tampouco de esbanjar, nem tampouco de orgulho, nem tampouco desalinhados da palavra, né? Porque você está se agradando e tendo prazer no Senhor. E levando em consideração o que ele disse no versículo 3, confiar no Senhor, fazer o bem, se alimentar da palavra, ou seja, apacentar-se da fé, com certeza o desejo do teu coração não vai ser algo ridículo, que não tem sentido nenhum. E nesse sentido, assim, baseado na Bíblia, você com certeza vai ter os desejos do seu coração. Aí ele diz no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. Então esse versículo 5 está falando da primeira parte do versículo 3, que a gente falou lá sobre confiar, se entregar, confiar plenamente no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor de uma vez por todas. Tá, pessoal? É outra coisa também que eu vejo muito nas igrejas, não são só pessoas religiosas, mas tem muita gente também que sempre deixa um plano B, né? Mas não existe plano B diante de Deus. Não existe isso de plano B.
Deus só tem um plano, plano A. O plano A é a direção do Espírito na palavra. Isso é o plano de Deus, é o plano A. Se você está resguardando e guardando alguma coisa para te proteger, então você não confia em Deus. Uma vez uma pessoa chegou para mim, para Fabiana, e fez a seguinte pergunta: rapaz, a gente tem visto que vocês dois são bem diferentes, tem muita intensidade em você. E aí eu disse para essa pessoa, né, estava eu e Fabiana na hora, eu disse para ela o seguinte: olha, todo mundo tem chamado, todo mundo tem unção, tem variados tipos de chamado, né, mas assim, a unção maior, ela tem um preço, tá? E vou dizer isso para você mais uma vez: a unção tem um preço. Claro que você já foi ungido, que há unção na palavra, e que se você tem um chamado, também há unção sobre a sua vida, claro, irmão. E também é claro que o preço para ser pago para viver no melhor de Deus já foi pago por Jesus. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma unção maior, de uma unção dobrada. A unção, ela tem um preço. Guarde isso, nunca se esqueça. A unção maior tem um preço. Você pode pegar duas pessoas com o mesmo chamado, fazendo o mesmo curso, orando junto, tá? Estudando junto, tudo, e ter duas unções totalmente diferentes. Uma vai ter mais unção dobrada, triplificada do que a outra. E o que é que faz essa diferença? É esse preço. E qual é o preço da unção? Guarde isso no seu coração e procure, até se você tem chamado, praticar isso aí. O preço da unção é a renúncia. Vou dizer de novo a resposta. O preço da unção é a renúncia. Quanto mais você renuncia de você mesmo, quanto mais você renuncia dos seus projetos, quanto mais você renuncia dos tempos que você tem direito, quanto mais você renuncia do seu trabalho, quanto mais você renuncia da conta do banco, eu não estou dizendo para jogar fora, eu estou falando renúncia. Porque tem muitas pessoas que dizem que tem chamado, mas tem guardado lá alguns milhares de reais no banco, para que se não der certo, não diz para ninguém, mas na verdade é esse que está no coração, né? Não, eu vou tal emprego, tal lugar, isso não vai dar bem, né? O que é que vai acontecer? A pessoa vai continuar pregando, vai continuar sendo uma bênção, tá? Mas nunca vai conseguir atingir aquilo que Deus projetou para essa pessoa. Deus projetou uma vida de um nível de unção lá em cima, mas a pessoa nunca está disposta a renunciar a algo, a renunciar ao seu tempo, a renunciar aos seus projetos. Deus prova o coração das pessoas sim pela obediência, irmãos. Não é pela moinha de Jeová, nem trazendo coisa ruim, não, é pela obediência. É como disse Jesus, tinha 2 filhos, um pai disse, vai lá e faz isso, ele disse, vou não, disse, eu vou, e não foi. E o outro disse, eu não vou não, mas depois se arrependeu e foi. Quem fez a vontade de Deus? O que se arrependeu e foi. Então, na verdade é a obediência que vai fazer isso tudo redundar em grande fluir da unção de Deus. É a renúncia. Deus pode mandar, por exemplo, você ir para um lugar que você não vai achar muito bom. Mas se você ficar escolhendo lugar, escolhendo igreja, escolhendo cidade, escolhendo emprego, escolhendo aquilo que você tem direito, irmãos, você não vai ter uma unção dobrada, uma unção triplificada, um aumento da unção. O preço da unção é a renúncia, é a obediência que vai exigir a renúncia de algo na sua vida. Você entendeu? A obediência a Deus sempre vai exigir alguma renúncia. E não é que Deus quer o pior para você, ou quer seu sofrimento, não, Ele quer que você entregue o coração totalmente a Ele, ou seja, confia no Senhor de todo o seu coração, amém? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, aleluia, glória a Deus. Aí ele dá um exemplo aqui do que Ele vai fazer, Ele vai fazer sobressair a sua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Demora, irmãos, pode até demorar, porque esse negócio de justiça e direito da pessoa
envolve também outras pessoas. E às vezes pode demorar, depende do projeto que Satanás estava tentando fazer para perseguir a tua vida, tem que ser desfeito tudo isso. E envolve o que? Livre-arbítrio, informações, né? E tudo mais. E mais uma coisa é certa: o teu direito vai ser levantado, a tua justiça vai brilhar como a luz. Porque contra a verdade, irmãos, a mentira pode se levantar como for, mas contra a verdade a mentira não pode prevalecer. Amém? E assim é que ele diz no versículo 7. Veja que você prestou atenção que no começo ele diz: não te irrites com os ímpios, nem tem inveja, porque a questão toda aqui é uma coisa contra a outra. É a injustiça de um ímpio prosperando, né? E um justo sendo atordoado, ou sendo difamado, ou sendo perseguido, alguma coisa desse tipo. Aí ele diz: não te irritas, fica calmo, né? Confia no Senhor, faz o bem, se apacenta da fé, entrega o teu caminho do Senhor e Ele vai fazer. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai fazer a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Aí é nesse contexto que ele diz o 7, descansa no Senhor. Irmãos, fé vai sempre exigir de você não só uma atitude de confiança, mas essa outra palavra que tem a ver com confiança: descanso. Quem anda em fé, confia. E quem anda em fé, descansa, irmãos. Descansa. Descansa. Amém? Eu tenho plena confiança que o Senhor cuida da minha vida. E é por isso que eu descanso nele. Mas também sejamos sinceros: a confiança e o descanso vêm da sua fidelidade a Deus. Se você não estiver andando em fidelidade a Deus, você não vai conseguir andar em descanso. Por quê? Porque não vai conseguir confiar. E por que não vai conseguir confiar? Porque você tem uma coisinha ali que precisa ser consertada. Amém? Eu já fiz muitos confrontos na minha vida, eu estou falando pessoalmente, né, com Deus. Deus tratando áreas na minha vida que precisavam ser mudadas. E é por isso que eu digo que verdadeiramente uma pessoa que ama a Deus, principalmente quem tem chamado, mas todos os cristãos precisam se converter sempre, porque tem sempre alguma coisa errada. Na verdade, esses irmãos e irmãs que entram no caminho do orgulho e já não são muitas vezes o mesmo, eles entram nesse caminho do orgulho e já não são mais os mesmos, porque deixaram em algum momento de se converter, né? Em algum momento a pessoa acha que não, já estou bem, já estou andando na palavra, então não tenho nada de errado, você cuida da sua vida que eu cuido da minha. É aí onde entra o orgulho, né? Porque, irmãos, quem é a pessoa que está completa? A Bíblia deixa claro, pelos ensinos de Paulo, que nós somos perfeitos em Cristo, mas nós precisamos atingir a perfeição. Em Cristo nós somos perfeitos, mas tem coisas na minha vida e na sua que precisam ser lavadas pelo lavar regenerador da palavra. Às vezes a pessoa é fiel em muitas coisas, mas às vezes descontrola-se em uma área ou descontrola em outra, né? E precisa reconhecer o seu erro e colocar-se diante do Senhor. Mas o orgulho ou o orgulhoso vai sempre dizer: eu não preciso de nada disso, eu já estou na fé e já estou na palavra, né? Principalmente se a pessoa estiver em um cargo de liderança, tá? Deixa eu dizer alguma coisa para você, uma coisa para definir a sua vida. O líder ou a líder mais digno de confiança é aquele que inspira confiança. E quem inspira confiança e consegue confiança é aquela pessoa que mostra claramente que, apesar de ser igual a você, que tem defeitos, mas mostra claramente que tem um coração voltado querendo acertar. É uma pessoa com um coração ensinável. Essa que é a melhor expressão. Uma pessoa com um coração ensinável, mesmo que tenha defeitos, ela conquista confiança. Por quê? Porque demonstra que, se estiver errado, vai admitir que está errado. Mas aquela pessoa que não é ensinável nunca acha que está errado. E se você questionar, a pessoa a nível
pessoal, a pessoa vai dizer, eu não estou errado, e porque não pode admitir que está errado, porque para essa pessoa, se admitir que está errado, vai perder a liderança, o que por si só já é prova da fraqueza da pessoa. Amém? A pessoa que é forte não tem medo. A pessoa que é forte não fica preocupado com o crescimento das outras pessoas. Porque a pessoa que é forte sabe quem é. E quando a gente sabe quem é, a gente não tem medo de nada. É verdade, pessoal. A questão toda é a carnalidade das pessoas que precisam ter trabalhada. Tem que crucificar a carne. Tem que renunciar às vontades. Aí a unção dobra. Amém? É por isso que eu disse que a unção tem um preço. Mas olha só, descansa no Senhor e espera nele. Versículo 7. E olha o que ele diz agora, que interessante. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então há uma irritação, né? Você vê até uma pessoa má, uma pessoa que não ama a Deus e prosperando. Como pode ser isso? Aí ele diz no 8, deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. A gente lembra logo de quê? Quando lê isso aqui, lembra, né? Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Então, é normal que você fique chateado com alguma coisa. Agora o que você não deve fazer é meditar nisso. Quando você medita nisso, na ira, aquela ira vai aumentando e o pecado pode ser consumado a qualquer momento. Então não vai dar certo. Tem pessoas que morrem cedo, aí, um ataque cardíaco, um AVC, alguma coisa desse tipo, por conta da ira, está sempre irado, sempre chateado. A pessoa, dentro do mundo cristão, há aquelas pessoas que são zelosas, né? E que sempre estão irritadas porque nunca a coisa é do jeito que eu sei que é o certo, né? Ou se eu não tiver, nada vai acontecer, não é verdade? O povo é muito parado, o povo tem que fazer algo, e aí eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, os outros não vão fazer. É o complexo de Marta, né? Marta só atribulada ali nos seus muitos afazeres, né? E se esquecendo do principal, irmão. A responsabilidade tem que ser cumprida, claro. O trabalho tem que ser feito, claro, irmãos. Mas nunca a responsabilidade do trabalho e a ansiedade, que é fruto de tudo isso aí, e nem a inquietação, e muito menos a ira, vai levar alguém para lugar nenhum. Só vai levar para o caixão, ou seja, para a morte. É melhor se acalmar, né? Organizar a vida para fazer as coisas todas e não cobrar de ninguém, porque cada um tem a sua própria fé e tem o seu ritmo. Há pessoas que querem que as outras pessoas andem no seu próprio ritmo e ninguém está obrigado e nem tem limites para andar no ritmo que algumas pessoas têm. Há pessoas que são 520, né? E também há pessoas que andam menos de 110, 50, está quase apagando. Está errado, tá. E o outro também está errado. Qual é o correto? Não vive uma vida de equilíbrio, irmãos. Sem impaciência, sem ansiedade, sem furor, né? Claro que o contexto aqui tem a ver com a injustiça de um ímpio. Mas essa verdade aqui, de que certamente acabará mal, quando envolve impaciência, ira e furor, isso vale para todas as dispensações, né? Vale para a velha aliança e vale para agora também. Porque quando a gente está andando em ira, a gente não só está andando em pecado, como estamos andando em desequilíbrio emocional, irmãos. Desequilibrado emocionalmente. Tá? Há pessoas que são fiéis em tudo e vivem em oração e tal, mas quando eu digo vivem em oração, orando sempre, né? E é interessante que quando vem uma coisa errada, explode, irmãos. Então, temos que ter muito cuidado, porque tudo bem que nós temos o nosso temperamento, cada um tem o seu jeito, mas isso pode trazer muito mais consequências danosas na nossa vida, não só com relação ao nosso relacionamento com outras pessoas, como também no pecado, que pode abrir a brecha para doenças e tudo mais. É por isso que a Bíblia diz aqui que certamente isso vai acabar mal. Pode acabar mal porque a pessoa adoece, pode acabar mal porque a pessoa não vai resolver, em vez de resolver o problema, pode piorar o problema,
pode acabar mal porque certamente o relacionamento com outras pessoas pode ser danificado. E você sabe como é que são as pessoas, não é verdade? Se você falar algo que é chato no meio de 10 pessoas, vamos supor que um seja contra você e 9 a favor de você. Mas se você falar algo chato no meio dos 10, é capaz de, quando terminar de falar a última palavra, já não são um que está contra você, mas 7 ou 8 que estará contra você. Porque as pessoas são muito influenciáveis por tudo, pelo timbre de voz, timbre também, timbre, se a voz é irritadiça ou não, pelo tom da voz, se está baixo, se está alto, se a pessoa é expressiva, se não é expressiva, tudo pode afetar as outras pessoas, né? Claro que você não está aí para ficar procurando agradar somente as pessoas, mas pelo menos tenha cuidado para não andar em impaciência, nem ira, nem furor, porque certamente isso vai acabar mal. Tá? E aí ele diz no 9, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor, é a primeira expressão aqui apocalíptica, né? Ou melhor dizendo, escatológica, porque os que esperam no Senhor possuirão a terra. Não está falando aqui de possuir agora, você sabe que a terra já é maligna, o planeta Terra está repleto de malignidade, não é verdade? Nós somos embaixadores de um reino, em reino estrangeiro, é verdade, né? Mas o possuir a terra, ele está falando aqui sobre a promessa do milênio, que nós cristãos vamos reinar com Jesus aqui, né? Vamos juntamente com ele reinar aqui nessa terra durante o milênio. Desculpa. É por isso que ele diz no 10, mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurarás o seu lugar e não o acharás. E agora para a gente é que está valendo rápido mesmo, né? Porque a qualquer momento vai haver o arrebatamento, pode ser hoje, amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, no máximo, sei lá, 2 anos, 3 anos, né? Mas está muito próximo, tá? E a pessoa procurará o ímpio e não existirá, porque depois do arrebatamento vai haver 7 anos de grande tribulação. Quando terminar a grande tribulação, meu irmão, ímpio aqui não vai prevalecer de jeito nenhum, porque no final, quando termina a grande tribulação, quase todo mundo morreu, e os que não morreram vão ser enviados para o inferno no julgamento, porque só pode entrar no milênio quem é salvo, né? Então está perto isso aí, né? O 11, mas mais uma vez ele declara essa declaração escatológica, mas os mansos herdarão a terra. Veja como tem a ver com o milênio, olha o que ele diz mais. E se deleitarão na abundância de paz. Essa abundância de paz é claramente uma promessa a respeito do milênio. Então, o 12 diz, trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. E no 13 diz, ri-se-á ele do Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Então mais uma promessa a respeito de que essa diferença estará clara. Como diz Malaquias, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Por isso que ele continua dizendo, os ímpios arrancam da espada, distensem o arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham reto caminho, a sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Tá? Então, eu vou, para a gente não entrar nessa outra parte aqui, agora que nós estamos terminando, tá? Eu vou fazer o seguinte, nós terminamos aqui no 15, vamos fazer o 16 e o 17, acho que dá tempo. 16, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. 17, pois os braços dos ímpios serão despedaçados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Vamos terminar no 18 aqui, que o tempo está acabando. Então amanhã você já fica sabendo, nós vamos completar o Salmo 37. Espero que tenha sido uma grande bênção para você. Até paramos aqui no versículo 18. Amém, queridos? Sejam abençoados, tenham uma boa noite em nome de Jesus. Amém.